meus irmãos, estamos aqui novamente. Vamos refletir juntos sobre uma lição de Jesus que nos caiu hoje, o orgulho e a humildade, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Diz assim o espírito Lacordaire em 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. Daí ele começa falando sobre a humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. E os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tantos títulos quanto as riquezas são a recompensa pelos seus méritos, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio, portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com estas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que dirá você? Eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje
diferença alguma entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele? Que não pediu esmola? Que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre que a morte chegará para você, como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela, que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso, o que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem, e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Vamos reler mais uma vez. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e ainda assim vai curvada sob o peso da cruz que carrega, humilhar-se para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você. Quanto é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele concede o reino dos céus. E você, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, entregue às privações, por que estes pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros ele dá o alimento. Confia, pois, o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como estas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus, se não quiser que seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com suas asas brancas, pois se ele a abandonar neste mundo, com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar
ao mundo espiritual. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos, lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Vou repetir porque é isso que é ser caridoso e humilde. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos, lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Suportar com coragem e resignação as humilhações dos homens é possuir humildade. É também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E a lição continua, meus irmãos, mas como é muito grande, vamos parar por aqui para comentar um pouco. A lição nos lembra que todos somos iguais. Todos somos iguais perante Deus. O que nos diferencia são as virtudes, né, meus irmãos? Apenas as virtudes é que nos diferenciam aos olhos de Deus. E a virtude que mais nos eleva é a humildade. E o orgulho, bem claro dito aqui, é o maior entrave ao nosso progresso. Este espírito realmente conseguiu que as suas palavras se tornassem compreensíveis, porque mais claro do que o que foi dito aqui, irmãos, impossível. E como ainda hoje, depois de tantas encarnações, depois de tantas e tantas existências vivenciadas, ainda hoje temos dificuldade em aprender essa lição, em ver no nosso irmão, aquele irmão andrajoso, aquele irmão que está na sarjeta, nosso irmão realmente. O orgulho ainda hoje nos cega. É difícil, né, meus irmãos? E lembrar que Jesus, quando esteve entre nós, nunca fez diferença de pessoas. Todos que iam até ele eram recebidos com amor, eram esclarecidos e tinham aquilo que pediam, a sua cura, seus males. Mas nós, né, meus irmãos, teimamos em fazer diferença pela pele, pelos títulos. Ainda hoje não aprendemos. E o Espírito aqui nos alerta que nada disso levaremos. A qualquer momento terminaremos a nossa existência e aqui deixaremos para trás os títulos, os bens materiais, tudo isso que julgamos ser nossos direitos, né, irmãos? E levaremos conosco apenas as virtudes que conseguimos desenvolver. Então, mais uma vez, nos é lembrado que até entre as virtudes, acho que a maior delas é a humildade. Porque é através da humildade que conseguimos as outras. A humildade de nos reconhecermos ainda aprendizes,
a humildade de nos esforçarmos, a humildade de tentar olhar para o nosso irmão como o que ele é mesmo, o nosso irmão. Precisamos aprender isso com muita urgência, irmãos, porque o final do tempo, o final dos tempos é chegado. E quem não conseguir aprender as lições, não conseguirá permanecer na Terra, neste planeta abençoado. Que possamos ser nós humildes, que possamos ter olhos mais meigos, para que possamos tirar mesmo essas traves dos nossos olhos e não vermos diferença nenhuma de língua, de cor, de fronteira geográfica, de cultura, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E o orgulho, os espíritos já nos haviam alertado que nesta terra estão os espíritos orgulhosos e egoístas que ainda não conseguiram aprender. Aprendamos o mais rápido possível, meus irmãos, para não termos que repetir as lições desde o início. Aprendamos o valor da humildade. Meditemos sobre a humildade, a prática da caridade, da tolerância. E aqui o Espírito nos alerta que ser tolerante para com os defeitos de nossos irmãos, sabendo, pensando, nos dando conta de que nós também temos os nossos defeitos, isto já é ser humilde. Temos muito ainda o que aprender, né, meus irmãos? Vamos pedir aos bons espíritos que nos ajudem a aprender essas lições o mais rápido possível, para que na Terra todos nós sejamos irmãos realmente, fraternos, nos ajudando de verdade uns aos outros, caminhando juntos, e não mais fazendo diferenças de cor, de raça, de fronteira geográfica. Chega de lutar, de guerrear por essas coisas que já ficam para o passado, irmãos. Agora é a hora de um mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe nesse intuito de conseguirmos ser humildes, de conseguirmos ser simples, de nos ajudarmos mutuamente. Fiquem com Deus, meus irmãos, que assim seja.